Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Quero te convidar a se inscrever, deixar o seu like e me acompanhar aqui para mais conteúdo bíblico. Venha compartilhar comigo dessa jornada extraordinária que é a gente explorar o texto bíblico, explorar a palavra revelada de Deus. Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre um panorama bíblico, um panorama do Antigo Testamento, depois um panorama do período intertestamentário e depois um panorama do Novo Testamento. Então eu queria fazer isso em 3 momentos com vocês e eu queria falar então um pouquinho sobre o panorama do Antigo Testamento. Qual que é a narrativa que se desenvolve ali ao longo do Antigo Testamento, qual é a história que está acontecendo, quais são os eventos, qual é o local de cada evento, onde que cada pessoa viveu, onde que cada coisa acontece. E para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no índice, no sumário da sua Bíblia e dar uma olhada aí nos livros que fazem parte do Antigo Testamento, dar uma olhada na organização que a nossa Bíblia está, como ela foi feita, como ela foi organizada, como ela foi distribuída. E eu quero te convidar a perceber as divisões que existem nela, as divisões que estão no Antigo Testamento. A gente começa em Gênesis e a gente termina em Malaquias. Esse é o corpo do Antigo Testamento, como está nas nossas Bíblias, mas a gente sabe que há algumas divisões quanto a gênero, quanto a temas, quanto a autores. Então a gente precisa explorar um pouco disso para a gente também entender um pouquinho melhor o que é esse texto que a gente tem diante de nós. Muita gente tem muita dificuldade com o Antigo Testamento, com localizar pessoas, localizar eventos. Então eu espero que esse vídeo te ajude e sirva aí na sua caminhada para te ajudar a compreender um pouquinho melhor o que está acontecendo ali. Já quero te convidar a compartilhar no grupo da sua igreja, com as pessoas que você sabe que vão se interessar e vamos juntos. Então o Antigo Testamento abre com os 5 livros de Moisés. A gente tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 livros que são atribuídos a Moisés. E a gente tem ali uma narrativa desde a criação do universo, desde a criação do mundo, quando Deus criou todas as coisas. A gente passa pela vida da terra e como é que as nações se desenvolvem, como é que as diferentes línguas, as diferentes culturas se desenvolvem, como é que a civilização é formada. A gente chega no momento de divisão, onde povos vão para lugares diferentes. A gente tem um dilúvio, onde a coisa é reestruturada e o mundo é refeito a partir de uma família. E a gente chega no capítulo 12 de Gênesis a um momento muito central da história bíblica, que é quando a gente deixa de acompanhar o todo da humanidade e a gente passa a acompanhar uma só família, um só casal, onde Deus se revela a eles e faz promessas a eles. Promete que eles terão um filho e que através desse filho, através da descendência que virá, o resgatador do mundo virá. Aquele que vai destruir a cabeça da serpente virá. Então a gente passa a acompanhar essa família, como é que eles vivem, como é que é a jornada de fé deles, como é que é o relacionamento deles com Deus no mundo, por onde eles vão, por onde eles andam. E a gente acompanha assim então a história da família de Abraão. É essa família que a gente vai acompanhar por todo o Antigo Testamento. No Novo Testamento, é essa a história dessa família que a gente vai ver. Então eu te convido a pensar, em primeiro lugar, no Antigo Testamento como uma história de família. É a história de uma família, é como você olhar o álbum de uma família e perceber ali quem foram os avós, quem foram as matriarcas da família, quem é que foram os netos, quem é que foram os pais, quem é que foram os tios, onde é que eles viveram, o que eles faziam da vida, até que chega em você, seus filhos, e essa genealogia continua. Então o que a gente acompanha no Antigo Testamento é a história da família de Abraão, a história desse homem, dos seus filhos, dos seus netos, e como a promessa de Deus os separa para um propósito, e como é que eles vivem essa promessa, como é que eles vivem esse tempo, como é que eles vivem esse propósito de Deus. Então nos 5 livros de Moisés é contado para a gente essa escolha que Deus faz de uma família e que Deus gera essa família, cria essa família para através deles trazer o libertador.
a gente é então levado a um momento em que essa família cresce, se desenvolve, se torna uma grande nação e vai parar na terra do Egito. Ali eles são feitos escravos e Deus levanta entre eles o homem chamado Moisés, que é usado por Deus para resgatar, para livrar esse povo da escravidão e levá-los à terra onde Deus os prometeu. Então a gente acompanha em Êxodo até Deuteronômio a vida de Moisés e como ele lidera o povo, como ele é usado por Deus para revelar a lei ao povo, a entregar essa palavra ao povo, como ele conduz o povo até a terra prometida. Então Moisés conduz o povo pelo deserto, conduz o povo por 40 anos vagando pelo deserto, os ensinando, mostrando para eles como que é a vida debaixo do governo de Deus. A gente chega então à geração sequente, que é liderada por Josué. Essa geração então entra na terra prometida por Deus e eles passam a ser liderados ali por juízes. Então a gente precisa pensar que Israel nesse período vive como clãs, como tribos espalhadas e divididas pela região, e Deus levanta juízes para liderar, para guiar no meio desse povo. Então esses juízes são usados para resolver questões civis, questões sociais, são usados para libertar o povo quando o inimigo se aproxima, quando o inimigo domina sobre o povo. E esses juízes são levantados em período em que o povo busca Deus, se arrepende de seus pecados. Então o povo vive assim. Mas o que a gente percebe desde o começo da história dessa família, que vai se repetindo geração após geração, é que o pecado continua fazendo parte da história. Mesmo sendo escolhidos por Deus, eles continuam pecadores e continuam fracassando em cumprir com a vontade de Deus, fracassando em viver debaixo da autoridade do governo de Deus. Então o povo reclama a Deus e pede por um rei. Eles querem ser como as outras nações e querem ter um rei sobre eles. Então a gente chega ao período da monarquia e Israel agora não é mais um reino de clãs e de tribos, mas é uma nação unificada debaixo de um rei. Passa a ser então uma monarquia. E a gente tem um período bem curto de uma monarquia unificada, quando a gente tem aí Saul, a gente tem a figura de Davi e a gente tem a figura de Salomão, que são os reis que lideram Israel por esse período em que a nação toda está unida como um reino só. Mas assim que Salomão morre, o seu filho assume o trono e por suas más decisões, por sua falta de sabedoria, por seus pecados, o reino é dividido. Israel, então, que antes era uma nação, passa a ser duas nações, o reino do norte e o reino do sul. Especialmente nesse período é onde a atividade profética é mais intensa. E a gente tem profetas se levantando no norte, profetas no sul, profetas profetizando às nações. É nesse período onde a maioria dos profetas estão ativos em seu ministério, olhando para o reino de Israel, olhando para as nações e dizendo qual é a vontade de Deus no meio disso tudo. Então o reino do norte é tomado pela Assíria, é levado cativo, é derrubado, e os profetas nos mostram que isso aconteceu pelo pecado que vem sendo acumulado geração após geração, pela idolatria, pela infidelidade com Deus. Judá resiste um pouco mais, o sul resiste um pouco mais, mas também entra no mesmo ciclo de rebeldia contra Deus e também é levado cativo pela Babilônia. Então nós temos um período agora em que todo Israel está no exílio. Não existe mais um reino, o templo é destruído, Jerusalém é destruída e o povo é levado mais uma vez como escravo, dessa vez da Babilônia. Deus levanta na Babilônia alguns profetas, mas eles ficam lá o período que Deus disse que ficariam. Quando eles retornam finalmente por causa dos persas, pela vontade de Deus exercida por meio do Império Persa, eles são libertados, são liberados a voltar e então reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém e recomeçar a sua história, recomeçar a sua vida. E historicamente é aí onde a gente termina o Antigo Testamento, com o templo reconstruído, com Jerusalém reconstruída, os muros reerguidos, e a gente tem aí a expectativa de que algo está para acontecer, a glória de Deus está para vir sobre eles. Qual será o próximo passo na história de Israel, na história do povo escolhido de Deus? Então eles deixaram de ser só uma família
se tornaram uma grande nação, se tornaram uma nação dividida, foram levados cativos, retornaram do cativeiro e agora então temos o segundo templo construído, o povo vivendo em Israel, a Samaria vivendo ao norte. E o que vai acontecer com isso? Será que o mesmo ciclo vai ser repetido? Será que a promessa vai finalmente se cumprir? Será que aquele descendente que vai destruir as obras da serpente virá? Virá através de quem? Virá quando? Esse é o cenário do Antigo Testamento. A gente começa com um casal, a gente termina com uma nação que foi escravizada, voltou à sua terra, reconstruiu seu templo e agora tenta entender como viver esse período, como viver debaixo da vontade de Deus nesse período. Então esse é o Antigo Testamento, essa é a história, é aí onde nós encontramos os ministérios de todos os profetas, os livros poéticos são desenvolvidos todo nesse período, principalmente no período da monarquia, no período do reino unificado e do reino dividido, é onde a gente tem a maioria dos profetas, dos salmos sendo escritos, os livros de sabedoria, eles são escritos nesse período. Então, é importante que você tenha esse pano de fundo na sua mente quando você lê o Antigo Testamento. É importante que você confira e localize aonde que determinado livro foi escrito. O profeta que escreveu esse livro estava vivendo no reino unificado, no reino dividido, ele estava no sul, estava no norte, ele estava lá na Babilônia. Tudo isso vai nos ajudar a fazer uma interpretação muito mais fiel da Escritura e do texto sagrado que nós temos diante de nós. Então esse é o panorama do Antigo Testamento. Espero que tenha te abençoado, espero que tenha te ajudado. Volte, assista de novo, confira na sua Bíblia essas informações e que isso possa te ajudar no seu crescimento em direção ao conhecimento bíblico. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.